Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Muito bem. Eu tenho alguns versículos aqui separados para a gente meditar junto nessa noite, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos praticando. Então, gente, olha só. Por que nós praticamos tudo isso que nós praticamos? Como, por exemplo, igreja nas casas, batismo, se mover nos dons espirituais, fazer discípulos, viver em santidade, louvar e adorar a Deus, ser sal e luz, e todas as outras coisas, como a ceia, por exemplo, que nós temos praticado. Por que nós praticamos? De onde tiramos isso? Eu não sei se você já parou para pensar, mas tudo isso é uma tentativa de viver aquilo que os irmãos antigamente viveram. Porque onde está a nossa referência? Na igreja primitiva, aquilo que nós lemos no Novo Testamento, aquilo que os irmãos antigamente, a igreja, praticava. Quando eu falo igreja primitiva, todos entendem o que é igreja primitiva ou não? Sim ou não? Sim. A igreja lá do primeiro século, que viveu no primeiro século. Que século nós estamos, gente? No século 21. E a igreja que viveu lá no primeiro século, eles tinham algumas práticas que nós observamos aonde, gente? Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Amém ou não? Sim. Mas, meus irmãos, se a nossa tentativa, olha só, se a nossa tentativa é ter a igreja primitiva como o nosso modelo, nós estamos mal. Por quê? Porque se você for ler no Novo Testamento, a igreja primitiva de várias cidades, tem poucas ali que se constituem um exemplo para nós. Os coríntios eram carnais, tinha divisão entre eles. Os gálatas estavam querendo voltar para a lei. Os tessalonicenses estavam de braço cruzado, só esperando Jesus voltar. Não vamos fazer mais nada, não vamos trabalhar, não vamos fazer nada. Vamos esperar aqui de braço cruzado Jesus voltar, porque Jesus está voltando. Se você ler Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, fala da igreja da Ásia, que tinha 7 cidades ali na Ásia. Daquelas 7 cidades onde a igreja estava, acho que 2 ali eram exemplares ou modelo. As outras tinham falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ensinos. Outra tinha abandonado o primeiro amor. Então, meus irmãos, se tudo isso que nós praticamos como igreja, seja aqui no culto, seja nas casas, seja na rua, seja no nosso dia a dia, no trabalho, é uma tentativa de viver como a igreja primitiva viveu, tendo a igreja primitiva como nosso modelo, nós estamos mal. Então, o que nós fazemos? E por que fazemos? O que nós devemos fazer, meus irmãos, é buscar os valores que a igreja primitiva tinha. Aí sim. Porque aqueles valores que eles aprenderam de Jesus e dos apóstolos, amém, meus irmãos? Muito bem. Em vista disso, eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos alguns valores muito importantes que a igreja primitiva aprendeu
com Jesus e com os apóstolos. E é por causa disso que nós praticamos hoje. Mas é muito importante que a gente entenda e clame para o Espírito Santo nos dar revelação a essência desses valores. Porque nós estamos a 21 séculos de distância deles. Que garantia que nós temos? Se lá debaixo das barbas de Paulo já tinha vários desvios, inclusive outro evangelho. Ai de nós que estamos a 21 séculos de Paulo. Então, meus irmãos, nessa noite a tentativa é observar os valores da igreja primitiva e resgatar a sua essência. Amém? Amém. Sem nenhum ruído, sem nenhuma interferência, puramente a sua essência. Primeiro valor que eu gostaria de expor aqui nessa noite está em um texto super conhecido de todos nós, mas nós vamos ler e buscar a sua essência, mesmo que seja conhecido. Atos capítulo 2, versículo 38. Quem sabe decora aí? Dá um berro aí para nós. Hã? Ah, tá lá. Olha, você é rápido, né, Essa? Olha lá, ó. Tá aqui, ó. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e vocês vão receber o Espírito Santo. Gente, sabe que valor é esse aqui? Novo nascimento. Gente, você sabia que o ser humano precisa nascer de novo? Mas Márcio, como o ser humano vai nascer de novo, sendo já grande, vai entrar de novo na barriga da mãe e nascer pela segunda vez? Não, nascer de novo é isso aqui, ó. Quando a pessoa se arrepende, é batizada e recebe o Espírito Santo, ela nasce de novo. Amém? Então, arrependimento mais batismo mais receber o Espírito Santo igual a novo nascimento. Gente, o novo nascimento é uma experiência poderosa que o ser humano experimenta. Porque crucifica o seu velho homem para ele nascer uma nova criatura. O velho Márcio era drogado. Fumava um maço de cigarro por dia, bebida alcoólica, balada, pecado. Mas eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas acabaram. A rebeldia, a concupiscência da carne, os pecados, a desobediência, os vícios se tornaram coisas do passado. Acabou. Por quê? Porque eu me arrependi, eu fui batizado e eu recebi o Espírito Santo. Então, eu não sou batizado para tocar no louvor. Eu sou batizado porque eu estou arrependido. Eu não sou batizado para ficar com a filha do pastor. Eu sou batizado porque eu estou arrependido. Eu não sou batizado para entrar no hall de membros de uma igreja com carteirinha. Eu sou batizado para lavar os meus pecados em cima do arrependimento que eu tive. Se você está arrependido, eu batizo você em cima do teu arrependimento e da tua fé. Então, meus irmãos, o arrependimento ele precede o batismo. Por que uma pessoa vai para o batismo? Porque está arrependida dos seus pecados. Eu reconheço, eu sou pecador. Deus é santo. Eu não fui criado para o pecado. A minha consciência está suja por essas atitudes. Eu preciso lavar a minha vida no batismo.
E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Que tem muitas pessoas frequentando diversos cultos nesse mesmo horário, nesse mesmo dia que nós estamos aqui, mas essas pessoas, muitas delas estão lá no culto porque a sua expectativa foi ativada por um item que não é o Evangelho. Logo, essas pessoas não estarão mais no culto, porque o tempo cobra a falta de conversão. Novo nascimento, gente, é sério. É muito sério. É profundo. Tem que ser genuíno. Amém. Amém. A semana passada, eu estava observando o comportamento de Jesus com os discípulos e a multidão. E eu vi que Jesus deu uma olhada assim para os discípulos e para a multidão, e ele soltou uma parábola para ensinar aquela turma a não ficar mais usando coisas lícitas desse mundo para justificar a falta de comprometimento com Deus. Basicamente, era isso que Jesus tinha observado ali e soltou uma parábola para ver se a turma aprendia, caía a ficha. E depois que Jesus soltou essa parábola, ele olhou assim para aquela turma e falou assim: ainda não foi suficiente essa parábola, eu preciso ensinar eles a calcular o preço. Aí Jesus chama os discípulos e a multidão e começa a ensinar eles a calcular o preço. Se você quer me seguir, mas você não está disposto a me amar mais do que pai, mãe, filho, irmão, irmã, amigo, cônjuge e até a própria vida, você não vai conseguir ser o meu discípulo. Aí Jesus continua ajudando eles a calcular o preço. Se vocês não tomarem a cruz, vocês não vão conseguir ser meu discípulo. Se vocês não renunciar a tudo, não vai conseguir ser meu discípulo. E é interessante porque ele diz isso para os discípulos e para a multidão. Epa, peraí, qual é a diferença de discípulo e de multidão? Multidão é aquele curioso. Vamos ver se esse movimento vai dar alguma coisa aí. Eu não acredito não, mas eu estou curioso, que eu vou ficar olhando de longe aqui para ver se vai dar certo, vai vingar esse trem aí mesmo. Mas eu não tenho compromisso com esse negócio aí não. Isso é uma multidão. Não experimentou o novo nascimento porque não calculou o preço. E discípulo? Por exemplo, Pedro estava pescando, tentou a noite inteira, não pegou nada. Jesus apareceu ali de manhãzinha. Ele já tinha uma ideia que ele era um mestre lá em Israel, que chamou ele de Rabi, mas não sabia quem era ele. Aí Jesus fala assim, lança a rede ali. Aí Pedro lançou. A hora que ele puxou aquela multidão de peixe, ele começou a entender quem era ele. O Espírito Santo comunicou no coração de Pedro alguma verdade sobre Jesus ali. Ele começou a entender, não é só um rabi, é o Filho de Deus. Peraí. E aí ele teve a reação que todo pecador tem quando tem um encontro com Jesus Cristo, né? Mestre, vai longe daqui. Uma pessoa como eu não é digna de andar com uma pessoa como você. Eu sou pecador. Se quebrantou.
E para surpresa de Pedro, Jesus chama ele para andar contigo, que ia fazer dele um pescador de homens, né? Aí Pedro começou a viver uma vida de aventura. Você imagina como é que Pedro ia dormir à noite depois de ter visto Jesus andando por cima do mar, multiplicando o pão. Ele acorda no dia seguinte pensando assim, vamos ver qual vai ser a de hoje, né? Esse é um discípulo, porque a hora que Jesus fala assim para Pedro, Pedro, vem e me segue. Pedro larga barco, larga a profissão, larga o peixe, larga os sócios dele, larga tudo para seguir Jesus. Calculou o preço ali em milésimos de segundos e se entregou 100%. Isso é um discípulo. Amém, meus irmãos? Ficou claro a diferença de discípulo e multidão? Sim ou não? Maravilha. Meus irmãos, esse é um valor muito importante para a nossa vida como igreja. Nascer de novo e ser um bem nascido, para não precisar ficar lá na incubadora depois. Amém, meus irmãos? Segundo valor está em Filipenses capítulo 3, versículo 12, Alessandro. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha aí, ó. Paulo está dizendo o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Gente, na minha versão, esse texto aí, essa palavra preso, está conquistado. Então o que Paulo está falando aí? Ele está falando o seguinte: eu prossigo para conquistar aquilo que me conquistou antes. Antes eu fui conquistado. Depois eu prossigo para conquistar. Meus irmãos, olhem aqui para mim. Você sabe a diferença entre visão e revelação? Visão é quando você olha uma foto lá, você tem a visão daquele quadro. Revelação é quando aquele quadro entra dentro de você e te conquista. Oh, Deus, muito legal. Então, meus irmãos, a diferença de visão e revelação. Sabe por que nós estamos aqui? Não é porque a gente teve uma visão do lado de fora. É porque essa visão entrou dentro de nós e nos conquistou. Por isso nós estamos aqui. Nós somos conquistados pela visão. Isso se apoderou do nosso interior. Então, o segundo valor é a centralidade de Cristo. Jesus Cristo, a quem nós seguimos, Ele entrou dentro de nós. Cristo em nós. E nos conquistou. Nós estamos totalmente rendidos, 100% comprometidos com Jesus Cristo. Nós seguimos a Ele. Meus irmãos, olha só. Nós não somos membros de religião. Nós não seguimos uma religião. Nós não seguimos um conjunto de regras. Nós não seguimos um código de conduta ou um livro. Nós seguimos uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus. Você lembra da história do cachorro e da lebre? Pois é. Quem viu a lebre foi conquistado e sabe para onde está indo. Aqueles outros cachorros que estavam seguindo o primeiro latido lá, o primeiro cachorro, eles foram desistindo ao longo do caminho. Por quê? Porque eles não tiveram contato visual com a lebre.
Eles não sabiam. Ele estava seguindo o latido do primeiro cachorro lá que estava lá na frente. Então, meus irmãos, hoje eu só sou um cachorro latindo aqui, falando para vocês que existe essa visão que é Jesus Cristo, que tem que entrar dentro de nós e nos conquistar. Mas todos nós somos seguidores dele. Ele é o centro. E aí, se você está nele e eu também estou nele, nele nós nos encontramos. E nele nós somos um. Ele é o fator de unidade entre nós. Se você está em Cristo e eu estou em Cristo, nele nós nos encontramos. Amém, meus irmãos? E aí, que Paulo, mesmo que disse essas palavras, ele tinha lançado esse fundamento lá na igreja da cidade de Corinto. Abre ali e lê para nós, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Olha aí. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce, o fundamento, como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Próximo. Pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto. Isso é Jesus. Meus irmãos, então, o fundamento da igreja não é uma profecia. O fundamento da igreja é uma pessoa. Não é um sonho de alguém muito espiritual. O fundamento da igreja é uma pessoa. Gente, o fundamento da igreja não são os presbíteros, nem os apóstolos. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E Paulo tinha lançado muito bem esse fundamento na igreja de Corinto, mas eles perderam a centralidade de Cristo. Como que eu sei disso? Porque ele fala isso no capítulo 1. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo está falando aí, ó. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. 11. Pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Ele até falou quem que era o X9, né? Deu nome, ó. Foi o Cloé que dedurou. E Paulo. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sou do Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo o pastor Apolo, ou eu sigo o pastor Pedro, ou ainda, eu sigo a Cristo. 13. Agora ele solta um grito: acaso Cristo está dividindo? Está escutando o grito? Não tem efeitos sonoros? E aí, meus irmãos, olha só o que Paulo fala lá no capítulo 3, versículo 21, lê, por favor. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. 22. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Versículo 23. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Aí ele voltou a falar: gente, esses 3 pastores, esses 3 líderes aí, os 3 são de Cristo. Como é que vai formar 3 igrejas, cada uma de uma? Se os 3 são do mesmo fundamento, os 3 pertencem à mesma cabeça. Os irmãos estavam ali meio perdidos ali na centralidade de Cristo. Então, meus irmãos, esse é um valor que nós sempre temos que reafirmar, relembrar, que Jesus Cristo é o centro, e nele nós nos encontramos. Amém, meus irmãos? Amém. Nunca é demais lembrar que Deus desceu aqui na terra, morreu miseravelmente naquela cruz, por uma coisa que Ele nunca fez. Isso é radical demais.
Isso é radical demais. Quando nós observamos esse radicalismo de Deus descer aqui e morrer naquela cruz, cruz nenhuma fica pesada demais, renúncia nenhuma é grande demais. Então, meus irmãos, nós, quando observamos e nos voltamos para a centralidade de Cristo, nós amamos a Deus com exclusividade. E esse amor exclusivo por Deus me capacita a reagir adequadamente a todas as questões da vida. Eu estava contando para os irmãos de Lençóis que na época que eu estava trabalhando numa empresa em Bauru, eu tinha a minha mesa assim com o telefone e o computador, né? Aí eu tinha antes de ir no banheiro, voltei e tinha um bombonzinho assim com uma cartinha assim, falando que queria casar comigo. E aí ligaram no telefone da minha mesa ali: ó, você é o Márcio, né? Então, a fulana quer casar com você, ela deixou esse bombom aí, esse recadinho aí na cara da igreja. Isso faz muitos anos atrás. Aí eu falei assim no telefone: ah, é mesmo? Mas a moça é nascida de novo? Que? Ela já nasceu de novo? Que é isso, menino? Ah, ela já se arrependeu, foi batizada, recebeu o Espírito Santo? O que você está falando? Eu não vou entrar em julgo desigual. Tá louco? Você levou o telefone na minha cara. Não entendi nada. Por que eu fiz isso? Porque existe um amor dentro de mim, foi colocado dentro de mim, que é exclusivo por Deus. E amar a Deus exclusivamente me capacita a reagir adequadamente a todas as questões da vida. Amar a Deus com exclusividade. Eu amo a Deus com exclusividade. Eu sou exclusivamente dele. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Terceiro valor. Texto, Hebreus capítulo 10, versículo 26. Lê, por favor. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não existe sacrifício pelos nossos pecados. Uau! Pesado? Que pecado sério é esse aí, gente? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício nenhum para os nossos pecados. Uau, que pecado sério é esse, gente? O versículo anterior explica, o 25. Ele dá um mandamento aí, ó. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É esse o pecado. O versículo 25 explica o versículo 26. Ele não terminou o assunto no 25 e continua depois no 26. É que na sua Bíblia, a Sociedade Bíblica colocou um título entre o versículo 25 e o versículo 26. Aí você para no 25 e pensa que ele esgotou o assunto ali, e a partir, depois do título, no versículo 26 em diante, você acha que ele está continuando, ele está falando sobre um assunto novo, e não é. O 26 ele está continuando o que ele estava falando nos versículos anteriores. Então no versículo 25, ele dá um mandamento. Qual mandamento é? Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Misericórdia. E aí no 26 ele fala assim, ó: porque se a gente cometer esse pecado conscientemente,
já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Se você decide assim, ó, não vou mais congregar, tchau, não quero mais, eu sei que essa é a vontade de Deus, eu estou decidindo, não congrego mais, tchau. Tem um mandamento no versículo 25: não deixe de congregar. Quer dizer para o irmão que está do seu lado? Não deixe de congregar, meu irmão. Você estava pensando em deixar de congregar? Quando ria, porque a verdade entrou, hein? Viu? Na minha primeira viagem para o Peru, eu fui a convite do presbitério para ministrar num retiro em Lima. E lá nesse retiro era eu e o Cláudio Mancione, de Rosário, Argentina, que éramos os predetores desse retiro. E a gente compartilhou ali a carga, né, do retiro. E o Cláudio Mancione, que é presbítero em Rosário, Argentina, ele escreveu um texto que eu achei assim muito cirúrgico e preciso sobre esse compromisso de congregar. E eu vou ler aqui para vocês. Olha só o que ele diz. Presta atenção aqui, ó. Você está prestando atenção? Sim ou não? Sim. No nível mais fundamental de compromisso, todos os discípulos deveriam ser fiéis em ir nas reuniões. É impossível trabalhar com formação de vidas se os irmãos não vão aos encontros. A irregularidade nos encontros mostra um nível muito baixo de compromisso com Deus e com o grupo. Todos nós temos situações familiares e pessoais para faltar nas reuniões. E apesar disso, os líderes e discípulos fiéis fazem os arranjos necessários para não faltar. Todos os irmãos deveriam se acostumar a planejar a sua semana de tal modo que consigam ir em todas as reuniões, não só no domingo, mas nos grupos caseiros também. Quando isso não ocorre, é porque estamos dando mais importância para outras atividades. Misericórdia. Gente, agora é para falar amém, não é misericórdia. Por favor, meu irmão. Gente, você já percebeu que Jesus nos comparou a ovelhas? Já percebeu isso, né? Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Você sabia que ovelha é um animal gregário? Você sabe o que é gregário? Feita para andar em rebanho. Gente, nós fomos feitos para andar em rebanho. Não isolados, alheios, irregulares. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que se isola está buscando o seu próprio interesse egocêntrico e egoísta, e se apartando da verdadeira sabedoria.
encerrar com esse amém, hein? Amém, meus irmãos? Amém. Ah, glória a Deus, agora eu senti firmeza. Muito bem, próximo valor da igreja primitiva. Texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Alessandro. 1 Tess 4, 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Santidade ao Senhor. Gente, santidade é um valor da igreja. Agora, gente, olha só. Eu não sei se vocês já trombaram por aí com essas duas teologias de santidade que eu quero abordar agora. Nessas minhas viagens que eu fiz aí pelo Brasil e pela América Latina, até nos Estados Unidos, em todo lugar está lá a santidade proibicionista e a santidade liberalista. E é impressionante, não sei se vocês já andaram trombando com isso daí por aí. Mas olha só, o que é a santidade do proibicionismo? É proibir o que Deus não proibiu para todos. E o que é a santidade do liberalismo? É autorizar o que Deus não autorizou para todos. Então, gente, olha só, santidade não é somente aquilo que Deus proíbe. Santidade tem a ver com aquilo que Deus não proíbe, mas requer de nós prudência. E é por isso que tem tanta imaturidade no meio da igreja, porque nós seguimos uma teologia do proibicionismo, porque para a maioria de nós santidade é uma lista do que é proibido. Mas e aquilo que Deus não proíbe? Como que eu me relaciono com isso equilibradamente? Então nós temos dois extremos. A santidade do proibicionismo, que tem muita gente proibindo todo mundo aquilo que Deus não proibiu a todos. E um outro grupo do liberalismo, autorizando para todo mundo aquilo que Deus não autorizou para todo mundo. Como que nós teremos então luz de Deus para nos relacionarmos com aquilo que Deus não proibiu de uma maneira equilibrada e prudente? Tem uma palavra apostólica de Paulo que traz muita clareza sobre isso, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Lê: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. 1 Coríntios capítulo 10, lê, versículo 23, por favor. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios ou edificação. Então, gente, olha só. Como que nós vamos ter clareza sobre essa situação? Eu me faço algumas perguntas para eu me relacionar com alguns assuntos, que até polêmicos. Eu me faço 4 perguntas. A primeira é: Jesus Cristo praticou isso? Segunda pergunta: Jesus Cristo ensinou a fazer isso? Terceira pergunta: os apóstolos praticaram isso? E a quarta pergunta: os apóstolos ensinaram a fazer isso? Se a resposta é não para essas perguntas, eu não faço. Por
Por que nasceu essa teologia do proibicionismo? Por causa dos adultos disfuncionais no meio da igreja. O que é um adulto disfuncional? É como crianças, tem que ficar colocando limite. Ó, você não pode fazer isso. Um adulto disfuncional cristão não tem um raciocínio moral maduro. Por quê? Porque ele é um discípulo que saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. Por isso que as coisas do mundo são mais atraentes para ele do que as coisas de Deus. É aquele discípulo que fala assim, ó, eu nem vou naquele aniversário lá, que eu tenho medo de ir e ficar lá. Porque aquilo que está lá, para mim, é mais atraente do que Deus. Então, sentir saudade da velha vida indica que eu saí do mundo, mas o mundo não saiu de dentro de mim. Aí eu te pergunto, você sente saudade do mundo? Da velha vida? Do pecado? Do prazer? Da dopamina que o pecado produz no cérebro? Santidade, meus irmãos. Santidade. Amém. Quinto e último valor que eu vou abordar aqui nessa noite, né? Tenho mais. Quinto e último valor, um texto super conhecido de Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é isso aí, gente? Que Jesus Cristo está nos ensinando com isso daí? Sobre a nossa missão, que nós não podemos perder de vista. Esse é um valor que nós não podemos perder de vista. Gente, olha só. Vocês lembram quando Pilatos estava julgando Jesus Cristo? Você lembra o que Pilatos fez quando tinha que julgar Jesus Cristo? O que ele fez? Lavou as mãos. Sabe o que é lavar as mãos? É dizer assim, ó, eu não quero me ocupar com isso, eu não quero me envolver com isso. A igreja, ela não pode lavar as mãos enquanto o mundo está perdido aí. Tem um monte de gente perdida, mas eu não quero me ocupar com esses perdidos. Eu saí da minha casa para ir lá pregar o evangelho lá para a pessoa. Eu não, estou aqui assistindo Netflix, tão confortável, com a minha esposa. Eu vou sair para ir lá pregar o evangelho lá, porque eu não. Eu não quero me envolver com isso, eu não quero me ocupar com isso. Que outros, eu quero comida boa e eu quero sensações agradáveis. Então, meus irmãos, quando o conforto chega, a missão é ameaçada. A comida boa, o sorvetinho, o docinho, o Netflix, o sofazinho, gostosinho, sensações agradáveis. Quando o conforto chega, a missão é ameaçada. Se eu fosse o diabo, eu ia encher a igreja de entretenimento. A igreja ficar fascinada com as coisas lícitas, porque isso aqui não é pecado, ninguém pode me repreender de pecado, ninguém pode chamar minha atenção. Meus irmãos, nós não podemos lavar as nossas mãos.
Pessoas estão indo para o inferno. Essa é a nossa ocupação. A missão é nossa ocupação. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Tomar essa responsabilidade para nós. Não é minha responsabilidade. Ir lá, visitar, pregar o Evangelho, orar por aquela pessoa. Eu posso ficar alheio, comendo comida boa. Não, meus irmãos. Esses dias eu estava lendo Gênesis, um texto que fala assim que nenhuma planta tinha ainda na terra. Sabe por quê? Porque não havia homem para lavrar o solo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Porque eu comecei a pensar assim, não tinha Adão. Como que não tinha homem? Porque Adão, qual que era o pecado dele? Omisso. Lavou as mãos. Não quero me envolver. Eu vou ficar quietinho aqui, não vou nem levantar a mão. Senão alguém me chama. Eu vou ficar aqui quietinho. Aí, por causa da omissão de Adão, não tinha fruto na terra. Então, o que falta? Falta homens posicionados. Homens que assumam a responsabilidade. Não, eu vou sair aqui das minhas sensações agradáveis, eu vou arregaçar a manga e vou trabalhar. O que falta é homens posicionados. É aquela história lá do viril e do emasculado, né? Quem que é o homem viril? É aquele que tem virilidade, masculinidade, hombridade, é posicionado, tem poder de reação. Quem que é o emasculado? Busca socorro na mãe, tem problema com o pai. Aqueles ursinhos carinhosos. E aí, é por isso que não tinha fruto na terra, porque faltava homem para lavrar o solo. Meus irmãos, Deus quer usar a tua vida.